No discurso de posse ontem também, na entrevista ao Fantástico, o presidente em exercício, Michel Temer, falou que é preciso mudar o pacto federativo e ele vai se empenhar nesse trabalho. O pacto estabelece, por exemplo, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, se deve ir para a cidade, para o estado ou diretamente para a União. Para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o prefeito da Serra, o Aldifas Barcelos, que também já foi deputado federal e pode dizer como é que se faz isso, se tem que mudar a lei ou não. E também o advogado tributarista Marcelo Alvarenga. Os dois estão aqui no estúdio do Bom Dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Obrigado pela presença. Antes de ouvi-los, vamos ouvir o que disse o presidente em exercício no discurso de posse sobre o tema? As reformas fundamentais serão fruto de um desdobramento ao longo do tempo. Uma delas, eu tenho empenho e terei empenho nisso, porque creio nela, é a revisão do Pacto Federativo. Estados e municípios precisam ganhar autonomia verdadeira, sob a égide de uma federação real, não sob uma federação artificial, como vemos atualmente. Aí, o presidente Michel Temer, de certa forma, ele defende maior autonomia de estados e municípios. Doutor Marcelo, explica para a gente o que é o Pacto Federativo e por que ele é fundamental também para o Estado democrático de direito. Sim, Mário. É importante a gente entender que a federação, o conjunto formado pela União, pelos estados, pelos municípios, eles são entes que arrecadam recursos e que têm atribuições e competências, né? Esse recurso financeiro necessário para a realização de cada atividade desses entes, ele é arrecadado de uma forma conjunta e é dividido de uma forma não igualitária. Isso, desde 1988, com a nossa Constituição, foi estabelecido essa forma de divisão, essa forma de repartir o tributo. O Brasil é um Estado imenso, né? O Brasil ele tem divergências, diferenças. Por exemplo, não temos hoje regiões iguais. Nós temos o Norte, o Nordeste muito mais carentes, né? Nós temos um Sul mais desenvolvido. Então, é necessário que esse recurso financeiro seja repartido, né, de uma maneira a proporcionar essas regiões mais carentes a ter sua condição de desenvolvimento. Mas a realidade de 1988 não é a realidade de agora. Então, nós temos hoje uma concentração muito grande de recursos da União, e os estados e municípios estão sofrendo, porque o contribuinte está mais próximo aqui no município, né? E ele cobra muito mais do prefeito, do governador, do que propriamente do presidente da República, que está uma figura muito mais distante. E à medida que a sociedade está se desenvolvendo, as competências elas estão sendo transferidas muito para o Estado e muito para os municípios, e o recurso, a contrapartida financeira não está vindo na mesma proporção. O senhor está dizendo que o nosso dinheiro, o dinheiro da sociedade que o governo recolhe por meio dos impostos, a maior parte dele vai para o governo federal. Sim. Ainda que os prefeitos e os governadores tenham mais atribuições do que tinham em 88. É Sim, basicamente isso. Sim. Um exemplo é a segurança pública, né? O cidadão cobra muito a segurança pública e não é uma atribuição do município. O município, até de uma maneira para suprir essa necessidade do contribuinte, do seu cidadão, ele institui a Guarda Municipal. Mas ele não recebe da União, nem do Estado, um recurso para isso, né? Prefeito, o senhor já foi deputado federal também. O senhor tem ideia assim, de quanto nosso Estado, depois a gente vai para a Prefeitura, quanto o Estado arrecada, quanto vai para a União e quanto volta para cá? Bom dia, Mário. Bom dia. Doutor Marcelo, bom dia a todos. Agradecer essa oportunidade. Eu fiz essa discussão, na época, fazia parte até da Comissão de Finanças do Congresso, e o dado que eu levantava era que o Espírito Santo, por exemplo, era entre os 10 estados da federação que mais contribuía com a União, ou seja, dos 27 as federações, né, 26 estados mais distrito, o Espírito Santo era entre os 10 que mais dava recursos para o governo federal. Isso em valores absolutos, não é proporcional à população, senão em valores absolutos. E a devolução nossa, a posição nossa era a 25ª. Nossa. Assim, Mário, os municípios, do total do que é arrecado aí na União, no Brasil, no nosso país, 18% somente é que fica com os municípios. 24% para o Estado e quase 60% de tudo que é arrecadado vai para a União.
E o que acontece? A responsabilidade, até porque nós estamos muito mais próximos da população, é em cima dos prefeitos. Eu fui prefeito há 8 anos atrás e sou hoje, assim, a gente observa cada vez mais uma exigência maior do município, e que está correto a população. E o que acontece? Deu exemplo aqui da Guarda Municipal, né? Ou seja, a segurança pública não é atribuição dos municípios, mas a cobrança em cima dos municípios diariamente. Então, nós estamos criando a Guarda Municipal. Para a questão da saúde, cabe a nós a atenção básica da saúde. A gente explica isso para a população, ou seja, o que é isso, a atenção básica da saúde? Né? A saúde da família, a questão do ginecologista, do pediatra, do clínico geral. E hoje, o que está acontecendo com os municípios? Cada vez mais, no caso da Serra, nós temos 2, vamos entregar mais uma esse ano, 3 UPAs, que são mini hospitais, praticamente, as UPAs. Ou seja, cada vez mais caindo na nossa questão, no nosso colo quanto município. Mas, assim, são 2 questões, sabe, Márcio? Primeiro é isso. A arrecadação dos municípios é a menor dos 3 entes. E a segunda, a responsabilidade é maior nossa. Então, assim, o que precisa, e a nossa expectativa que o presidente em exercício faça, é que não só reveja essa questão da arrecadação, mas que também a União seja responsável por algumas questões. Por exemplo, em momento nenhum, a União é responsável pela questão da segurança pública, a questão da educação, a questão da saúde, que também, a questão do saneamento básico, que caia também para a União algumas atribuições de despesa, né? E que a gente possa fazer isso de forma igual. Vou aproveitar o raciocínio do senhor prefeito para fazer a pergunta do Eduardo Camporês. Ele quer saber se os impostos relativos ao Estado e município, ficando nos próprios, podem agilizar os investimentos públicos? Com certeza, ou seja, nós estamos muito mais próximos da população, nós sabemos a necessidade muito mais real da população do que lá em Brasília. Então, assim, é isso, para a população entender hoje, os municípios basicamente é a questão do IPTU e a questão do ISS, que são impostos. No caso da minha cidade... Garante a arrecadação dos municípios. Garante a arrecadação dos municípios. Né? A União, o imposto de renda, o IPI, basicamente, tem outros impostos também. O Estado, a questão do ICMS e o IPVA, basicamente. Tem outros também, mas os maiores são esses. Então, assim, o IPTU e o ISS é muito pequeno em relação aos municípios. Né? A gente não tem que aumentar a carga tributária. É importante dizer isso. Nós somos contra aumentar a carga tributária para a população. Precisa fazer é distribuir. Qual seria a divisão adequada na avaliação do senhor? O senhor disse que hoje a União fica com 60%, Estado 24%, se não me engano? Os municípios 18%, os estados 24% e a União 60%. Que no mínimo seja igual, ou seja, dividir. Ou seja, 33%. Isso, 33%, mas também precisa redefinir, sabe, Mário, a questão da competência das despesas. Ou seja, o que, por exemplo, os municípios, obrigados a gastar 25% com a educação, 15% com a saúde. E a União entra onde nessa história? Doutor Marcelo, como é que se faz isso? Sem que se crie uma guerra também entre os estados. Mário, não é um problema de solução fácil, né? Demanda bastante estudo, bastante coerência, porque, como eu te falei, a gente tem regiões que sofrem desigualdades graves. Mas o prefeito aqui ele está corretíssimo em dizer a população cobra daquele gestor público que está mais próximo ao alcance, né? Tem que estudar esse problema. Hoje no Congresso existem comissões estudando isso. Eu acredito que agora, sendo uma diretriz do governo do presidente interino, Michel Temer, que a gente vai avançar sem dúvida nisso. O prefeito disse que a União é imposto de renda e IPI, basicamente. Municípios, IPTU e também ISS, Isso. Imposto sobre Serviço. E o Estado, IPVA e ICMS, basicamente. Para chegar a essa meta aqui do prefeito, dividir igualmente, aí você teria que mudar a distribuição desses impostos ou criar um imposto único, simplificar essa cobrança? Essa regra de divisão, né? Essa regra de como dividir esses tributos, né, precisa ser reformulada. Não sei se seria o adequado, 33, não tenho esse estudo, não tenho essa percepção, não é? O prefeito que está lidando aí com os recursos, ele sabe muito bem. A verdade é que não só a melhor distribuição, mas também uma melhor gestão desses recursos públicos. Nós vemos hoje a máquina do Estado inchada, precisando reduzir. O Estado em geral, né, eu digo Estado, eu falo a União, o Estado, os municípios, esses entes, eles são carentes de recursos financeiros hoje. Fala-se aí na volta da CPMF, mas somos totalmente contra
o aumento dessa carga tributária. Prefeito, como? O senhor esteve lá no Legislativo e está no Executivo. Como é que se muda isso para chegar ao que o senhor pretende? Primeiro, assim, viu, Mário, assim, nós, prefeitos, nós somos contra o aumento da carga tributária. O que a gente quer é que seja revista essa divisão do campo de vista dos impostos para atender mais os municípios que estão no dia a dia ali, que a carga é muito maior, e que também seja revista a divisão das despesas, ou seja, que não caia somente no colo dos municípios, dos prefeitos, e sim também, né, o Estado e da União. Essa que é a nossa proposta. Mas como é que se faz isso? Assim? Como é que se vai chegar a esse? Tem que mudar o tipo de imposto que é cobrado? Não. Por exemplo, uma parte do IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, que cai basicamente das indústrias, acima das indústrias, e o Imposto de Renda, uma parte desses dois impostos vão fazer parte de um fundo de participação dos municípios, por exemplo, né? Então, isso é distribuído para os municípios, uma pequena parte. Precisa aumentar essa parte para os municípios. Porque hoje já tem o FPM, né? Hoje já tem o fundo de participação, mas é pouco, senhor? É pouco, exatamente. Então, precisa aumentar esse fundo para que possa ser distribuído para os municípios. Uma outra questão que a gente acha corretíssimo, por exemplo, a União que, né, define o piso mínimo dos funcionários do município, muitas das vezes, né? O piso mínimo do salário dos professores, o piso mínimo do salário dos agentes de saúde, que é corretíssimo fazer isso. Mas ele só define, mas não ajuda em nada para pagar isso. Ou seja, então que a União também nos ajude nessa questão. E eu volto nessa tecla, Mário, assim, a União precisa contribuir com algumas despesas. Despesa da segurança pública, que cai somente no colo hoje do Estado, que é a responsabilidade do Estado, mas hoje os municípios estão agindo, como o caso da criação das guardas municipais, na questão das UPAs, que é um outro exemplo, na questão da educação, ou seja, que a União também nos ajude, principalmente no custeio de alguns investimentos que existem, ou seja, ele até ajuda na construção de uma UPA, até ajuda na construção de uma escola, mas não ajuda em nada no custeio, na manutenção dessas coisas, que muitas das vezes é muito mais caro do que a construção. Perfeito. A gente já vai encerrando. Eu só não posso terminar sem lembrar do momento atual, porque o prefeito está cobrando participação maior da União para ajudar no custeio das despesas municipais e a gente viu que o orçamento está com um rombo lá de 100 bilhões de reais. Sim. Mais de 100 bilhões, é o que diz o governo atual, agora o governo em exercício. Como é que você vai fazer isso? Então, nesse momento que se fala em ajuste fiscal, o senhor acha que esse pacto federativo vai ficar para depois, assim? É difícil dizer, mas o estudo tem que começar agora, a discussão está colocada, né? E eu acho que, em geral, deve-se seguir até o exemplo do nosso Estado, onde que fez um arroxo, fez um controle, hoje, se não é o único, talvez um dos poucos estados que estão com as contas controladas, né? Então, é isso, tem que fazer o dever de casa também. Vamos discutir o pacto, um novo pacto, uma nova forma de distribuição, vamos rever as competências, mas também temos que fazer o dever de casa e enxugar as contas. E agora não tem recurso não, prefeito. Agora não tem recurso, é o que a gente vê aí no noticiário, nos números do governo federal. Mas a gente tem que fazer alguma coisa agora, até para as futuras gerações. Então, essa é a intenção, não é hoje, mas a gente tem que pensar no futuro das gerações, futuros prefeitos. E soma isso também, prefeito, a dívida dos estados e municípios com a União, que nós vimos agora recente a discussão dos índices de reajuste, da correção dessa dívida, dívidas impagáveis. Dívidas impagáveis. Né? Agora, bom, aí é outra discussão. Se tiver uma cobrança de juros simples, aí pode ser muito injusto com os outros estados que pagaram. Bom, isso é outra discussão. Eu vou agradecer então ao prefeito Aldifas Barcelos por ter vindo aqui, também ao doutor Marcelo, que é advogado tributarista. Vou agradecer também aos telespectadores aí que mandaram comentando, fizeram perguntas aqui também. Você acha que a gente já respondeu as perguntas aqui? Já respondeu a maioria. Já, então tá bom. Não vai embora ainda não, porque tem esse protesto agora. Sim. O senhor já dá uma resposta para o pessoal do bairro. Agora tem um protesto na BR-101 ali perto da entrada de Muribeca, na Serra. A gente informou, já temos fotos. Olha aí, você vê a fila de carro na BR-101. Um pouco antes das 6 da manhã, os moradores da região interditaram totalmente a rodovia. Eles querem melhoria no bairro Belvedere. Representantes da Prefeitura da Serra estão indo lá para o local, mas o prefeito está aqui, já dá informação aqui em primeira mão. Prefeito, o pessoal quer melhoria lá no bairro Belvedere, fechou a BR de novo. Como é que você vai resolver isso aí agora para quem vai sair de casa? Eu já determinei, já solicitei que um secretário meu fosse para lá para atender. Estou à disposição. O diálogo é a forma mais importante, que tem maior resultado. Nos colocamos à disposição para atender a população, para ver quais são as indicações. Mas eu já solicitei um secretário meu, 2 secretários,
para que fosse lá e tivesse resolvido essa situação e me coloco à disposição para resolver isso de forma imediata. Obrigado por ter vindo mais uma vez, doutor Marcelo, também. Obrigada, bom dia.